Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, "Free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man." Seja mais uma vez muito bem-vindo. Desta vez nós vamos falar do Army Cortex M4, a nova série que foi chamada pela Texas de TIVA, e vamos fazer o curso avançado, também focado na placa Launchpad, aquela placa de baixo custo do Army Cortex M4. Qual é a grande diferença do curso básico para o curso avançado? No curso básico, nós explicamos em detalhes para você que nunca tinha visto o que era um microcontrolador ARM, todas as características do ARM. Alguns dos tópicos que nós abordamos lá no curso básico, um curso também de 40 horas, envolviam a história da ARM e a sua propriedade intelectual, como funciona o compilador IAR, alguns periféricos com exemplos desses periféricos para que você entendesse como configurar e colocar para rodar cada um deles. Dentre esses periféricos estão as portas de entrada e saída, as GPIOs, os temporizadores, os timers, o mecanismo de interrupção com o NVIC, né, que é a máquina que faz as interrupções no ARM Cortex M4, o módulo de hibernação e a gravação em memória flash. Tudo isso foi abordado lá no curso básico e nós estamos entendendo que você que veio procurar aqui o nosso curso avançado já tem essa base. Se você não tem essa base, se você está procurando essa base, você precisa fazer esse curso básico antes de vir para o avançado. Se você já entende isso tudo que a gente está tratando aqui, agora no curso avançado você vai ter coisas bem divertidas para fazer. Por exemplo, neste curso nós vamos tratar de 5 periféricos que podem ser aplicados nesse microcontrolador e que fazem coisas avançadas serem feitas. Por exemplo, vamos começar com a máquina de ponto flutuante, a FPU. Você sabe o que é ponto flutuante? Qual é a diferença de trabalhar em ponto fixo ou ponto flutuante? E isso a gente vai abordar ao longo do treinamento para que você entenda o que é ponto fixo e o que é ponto flutuante. Uma vez que você compreender qual a diferença de ponto fixo para ponto flutuante, qual a vantagem de se trabalhar com esse sistema numérico, nós vamos fazer aplicações onde você pode colocar para rodar dentro do seu microcontrolador com uma performance muito boa, seno, cosseno, FFTs, filtros IR, filtro IR, colocar um PID, fazer cálculo matricial, cara, um monte de coisa que você pode aplicar no seu microcontrolador, envolvendo cálculos matemáticos avançados, inclusive colocando uma biblioteca de DSP para rodar junto com o seu microcontrolador numa performance fantástica. É isso que a gente vai abordar nesse capítulo. O próximo capítulo desse treinamento de 40 horas do Cortex M4 avançado, a gente vai tratar dos conversores AD, conversor de analógico para digital, né? Então a gente vai falar como são a canalização, quantos canais, qual a taxa de transferência, a taxa de amostragem, como fazer média por hardware, fazer um filtro de hardware para o seu conversor AD. Vamos colocar um programa exemplo, vamos medir a temperatura interna do microcontrolador utilizando o conversor AD. Então tem bastante tópico e bastante informação a ser abordada na questão do conversor AD. Depois nós vamos falar de uma coisa que quase todo mundo que está trabalhando com embarcado tem um projeto, tem um produto que precisa ter essa funcionalidade: porta USB, né? Este microcontrolador tem o hardware, o periférico de USB embutido. Você vai notar que na sua plaquinha a gente tem 2 conectores. O conector de cima, que faz a depuração e gravação do meu código-fonte dentro do microcontrolador, e o conector USB na lateral, que na verdade ele serve não para gravar, e sim para transformar isso aqui numa porta USB.
Com essa porta USB da lateral, nós podemos gravar softwares que transformam esse cara numa aplicação host, device ou on the go. Quer dizer que a gente pode fazer isso aqui virar um pendrive, pode fazer isso aqui virar um servidor de dados via USB, pode fazer um mouse, um teclado funcionar conectado aqui. Então isso tudo a gente vai mostrar como as bibliotecas e como o hardware desse cara conseguem colocar a porta USB para trabalhar, ok? Depois nós vamos para uma coisa divertida, que são aplicações gráficas envolvendo o ARM Cortex-M4. Nós vamos precisar de um periférico, de um hardware adicional para tirar 100% do proveito desta aula. Nós vamos precisar aqui de um display fabricado pela Kentech. Esse display é touchscreen, né, de 3,5 polegadas. Ele é preparado, tem um hardwarezinho aqui preparado já para encaixar na minha Launchpad. Então eu venho aqui, faço a conexão. E o que a gente vai fazer, uma vez que esse display estiver espetado aqui na minha plaquinha Launchpad, é desenhar. Fazer o touchscreen ser lido. Então você vai fazer uma interface homem-máquina, vai pegar um programa, vai pegar o logotipo da sua empresa, da sua escola, o logo que você criou do seu projeto, colocar aqui, fazer um botão, fazer um slide. Cara, você vai fazer um monte de coisas utilizando as bibliotecas gráficas que o pessoal da Tiva, que o pessoal da Stellaris preparou e colocou isso aqui para funcionar, ok? Então a gente vai mostrar passo a passo como rodar, como aplicar, como converter uma imagem para um bando de números que vão ser gravados aqui dentro, etc. Para fechar o nosso treinamento, nós vamos abordar aqui a questão das comunicações do ARM Cortex-M4 com o mundo externo. Então a gente vai fazer comunicação através desses pinos em modo serial, em modo I2C e em modo SPI. Nós vamos testar as 3 comunicações. De novo, para que você tire 100% do proveito desse curso avançado, você precisa ter um hardware aqui do lado para você testar as comunicações. No caso do serial, nós vamos aproveitar a própria interface de comunicação com o debugger e vamos fazer o computador, o seu PC, se comunicar com a minha placa, ok? Mas para o I2C e para o SPI nós vamos precisar ter outra plaquinha do lado para que eu possa fazer a comunicação de uma placa para outra. Então a gente vai fazer um programinha, por exemplo, em que eu aperto o LED na placa A, ele acende... Desculpa, olha eu falando bobagens. Eu aperto o botão na placa A, ele acende o LED na placa B. Eu aperto o botão na placa B, ele acende o LED na placa A. Um desafio que eu vou propor para vocês, deixar isso mais ou menos estruturado, eu posso, por exemplo, espetar um potenciômetro aqui nos pinos de entrada do conversor AD e eu fazer acender e apagar o LED na outra placa através de comunicação I2C e SPI, fazendo a leitura do posicionamento do meu potenciômetro. Ficou claro? Muito bem, serão 40 horas extremamente divertidas e aplicadas no hardware para que você, que já tem uma boa noção do ARM, consiga finalmente tirar todo o proveito que essa plataforma pode te dar. Tenho absoluta certeza que ao final desses 2 treinamentos, do básico, que vai te dar a base do sistema, e do avançado, em que a gente vai aplicar periféricos muito funcionais e necessários em aplicações modernas, você vai ter na mão um conjunto de exemplos, um conjunto de procedimentos funcionais que vão permitir você colocar qualquer projeto, qualquer produto com ARM funcionando, rodando, sendo executado. Ok? Nos próximos vídeos, nos próximos capítulos aqui do nosso treinamento online, nós vamos abordar cada um desses tópicos, mostrar como é que eles funcionam e fazer as coisas rodarem. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, espero que gostem e qualquer coisa, entre em contato conosco. Um abraço, até o próximo. He was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man.